O Pai Quênio. Meu nome é Paola, sou estudante do 4º ano de jornalismo e estou participando do projeto Vasto Mundo. O Pai Quênio vai se apresentar. Meu nome é Quênio de Oxalá, sou babalorixá, sou iniciado no candomblé há 17 anos, tenho uma casa de santo e a nossa função é divulgar sempre o amor, o respeito à natureza e a humildade. Pai Quênio, gostaria de começar, a gente poderia estar conversando sobre o preconceito que envolve as religiões afro, de uma forma muito especial o candomblé. Na verdade, esse preconceito existe hoje ainda, hoje de uma forma menor, porque mesmo quando vai se procurar um trabalho, né? Eu até já tinha falado sobre isso. Quando vai procurar um serviço, uma pessoa vai procurar um trabalho, se fala que ele é do candomblé, aí as portas são fechadas. Mas o candomblé em si é uma religião que não tem preconceito, nós temos bastante preceitos. E a sociedade hoje ela está mais aberta, por quê? Porque através da televisão, de livros, está mais fácil as pessoas conhecerem o candomblé. E está havendo uma procura muito grande por parte da juventude em conhecer melhor essa religião. Existe preconceito por parte das outras religiões? Existe o preconceito porque, na verdade, eu acredito mais que não seja nenhum preconceito, existe uma competição, né? Porque todas as religiões levam a um único Deus, mas, na verdade, são rituais diferentes, formas diferentes, e isso acontece, principalmente essa discriminação pela igreja evangélica, né? Eles têm essa discriminação por achar que nós cultuamos o diabo, que, na verdade, é uma coisa cristã. Quem criou o diabo foi a igreja católica. Você falou que no candomblé não existe preconceito, mas preceitos. Quais seriam esses preceitos? Os preceitos são, primeiramente, a hierarquia, o respeito aos nossos mais velhos, o respeito à natureza, o preceito da iniciação, o preceito de guardar o dia do seu orixá, de amar o seu próximo, o preceito de sempre respeitar o limite da pessoa que está próxima a você. Qualquer pessoa pode participar do candomblé? Eu sempre acreditei nisso, porque o candomblé é uma religião de porta aberta, ela não é uma religião que fecha portas e nem exclui ninguém. Ela está sempre pronta a receber. Certo. Vamos falar um pouco sobre a influência que o candomblé exerce hoje na sociedade e sobre a influência que ele exerceu ao longo do tempo. A princípio ele foi muito reprimido, né? O candomblé foi muito perseguido, por quê? Porque as pessoas achavam que se tratava de cultos tribais. Aí ao longo dos anos foram surgindo pessoas que foram conhecendo, através dos quilombos, foram surgindo defensores e foram vendo que o candomblé é uma religião extremamente rica de cultura. Porque o candomblé não é só religião, ele também é cultura, ele conta a história de um povo que veio sofrido, massacrado, com muita dificuldade, mas assim, que na África eram reis e rainhas, né? E aqui no Brasil foram obrigados a ser escravos. Tanto é que hoje já não existe mais esse medo de se cultuar. Hoje o culto é mais fácil, a própria Constituição permite essa cultura. Fala um pouco mais sobre esse começo do candomblé no Brasil. Como assim, por exemplo? Como que ele veio, como que foi esse início, como que eram os rituais? Na verdade, a história que nós sabemos é que no princípio, somente no Brasil, na Europa, precisava-se de mão de obras. Então o que acontecia? Na África existia uma disputa de territórios, cada um queria conquistar mais terrenos. Então eles pegavam os próprios africanos, né, entre eles em guerras ali, tribais, pegavam os seus inimigos e vendiam para os europeus e para os brasileiros, que vinham para o Brasil e até mesmo para a América, no caso, e para a Europa, vinham como escravos e seriam obrigados a trabalhar em lavouras, a servir, porque era o período da colonização do país. Né? Então foi por isso que houve essa... E nessa trajetória, os negros trouxeram com eles essa cultura, que foram os orixás, que são seus protetores. Então ali eles cultuavam aqueles santos
pedindo paz, tranquilidade e um dia a liberdade, né, que graças a Deus aconteceu. A princípio, o candomblé era uma religião negra, né? E ela foi sofrendo uma influência da religião branca, né? Do catolicismo, do cristianismo. Como que foi essa influência? Como que é essa mistura? Como que ela era e como que ela se tornou? Na verdade, realmente o candomblé era uma religião extremamente de negros, porque era uma religião que tinha vindo de um outro país, de um outro mundo, e as pessoas não aceitavam aquilo. Então, quando chegou aqui no Brasil, cada senhor, ele colocava para o negro, ele era batizado novamente, ele tinha que ser registrado. Então, registrava com o nome de brasileiro, um nome português, na verdade. E com o passar dos anos, o branco foi simpatizando com isso. E hoje existe um resgate dentro da cultura, porque o branco se inicia no candomblé para receber um nome africano, para que o Lumilá, que é o Deus da criação, possa conhecê-lo. Certo. E existem muitos elementos no candomblé que vieram do cristianismo, que vieram da cultura europeia, como as vestimentas, né? Quais outros elementos que também são influência? Hoje, dentro do candomblé, a influência maior são as louças, são as casas, que não são mais casebres, você chega em alguns templos, hoje ostentam algum requinte, né, as vestimentas, que na época as negras não tinham direito às vezes eles tinham direito a uma roupa por ano. Então a influência hoje da baiana, ela veio por Dona Maria I, ela que trouxe essa moda. Então o rechilier, que é um bordado europeu, foi adquirido, as baianas achavam muito bonito e tentavam dar o melhor de si para os seus orixás, né? Porque na verdade os orixás são deuses, são reis e rainhas. Então a gente sempre tenta vesti-los da melhor forma possível na sua apresentação. Há um interesse muito grande dos negros em estar resgatando essa cultura? A procura dos negros pelo candomblé é grande? Em algumas cidades sim, em outras não. Eu conheço negros, por exemplo, que não conhecem o candomblé e são evangélicos, sabe? E às vezes até eles discriminam a própria religião, entendeu? Por achar que é uma religião primitiva, que é uma coisa do demônio, que não vai levar ninguém a nada. Mas esse direito de ir e vir, de escolher, é o livre-arbítrio, né? Cada um pode. Talvez ele tenha vergonha, ele se reprime pela própria condição dessa repressão, desse preconceito que gera. Além de ser negro, ainda é do candomblé, então ele é um marginal. Quem que procura mais o candomblé, os negros ou os brancos e orientais? Hoje, na verdade, o candomblé ele é totalmente misto, ele não tem assim uma qualificação específica. É muito bom quando se chega numa casa de candomblé e você ainda vê muitas baianas, muitos negros ali resgatando. E hoje, com a oportunidade, às vezes, política, os negros estão se interessando um pouco mais pela cultura, principalmente a parte mais jovem. Vamos falar um pouco sobre os rituais de iniciação. Explica como que isso ocorre. Tá, então a iniciação, a princípio você entra para uma casa de candomblé. Então lá você teria o título, o nome de Abian. Quer dizer, uma pessoa que está ali para um candidato à feitura de santo, alguma coisa nesse sentido. Um dia qualquer você vai ter um transe, ou o orixá vai pedir através do jogo de búzios que você seja feito. Aí você é iniciado, você recebe o nome de Iaô. Aí você começa um aprendizado de rezas, de comidas, de rituais, de comportamentos. Você aprende uma hierarquia, a respeitar os seus mais velhos. Quando você adquire 7 anos, você toma o Odu Ijê, que significa sua idade maior. Seria como se você fosse uma criança e você, a partir daquele momento, você passasse realmente a ser uma pessoa cidadã emancipada. Aí você começa a outra carreira com o nome de Ebome. Alguns são escolhidos durante esse tempo para serem babalorixás ou ialorixás, porque não são todas as pessoas que têm esse direito de exercer essa função. São escolhidos pelos deuses, pelos orixás, realmente, quem realmente tem a condição de ser um sacerdote dentro do culto afro. E na casa de candomblé existem muitos cargos, muitos postos que são ocupados pelas pessoas mais velhas, pelos ebomes, que vão, após os seus 7 anos, eles vão
tomando um posto na casa, por exemplo, tem Ciragã, tem Dagan, tem Yamorô, tem os Ogãs, tem as Equedes. Então, assim, são vários cargos dentro de uma casa de candomblé. É muito extenso, é muito grande o conteúdo da casa de candomblé. O candomblé, ele é composto por nações, né? Essas nações são independentes umas das outras? São, porque cada nação ela veio de uma direção, de um cantinho da África. E nessa direção o que acontece? Vieram as pessoas, o pessoal de Angola, vieram os de Jeje, vieram os de Queto e, na verdade, os Nagôs, né, que eles falam. Então isso se difundiu pela costa brasileira, pelo litoral, né? E como que é o relacionamento dessas nações? De uma certa forma existe um respeito, porque uma precisa da outra. Nós, por exemplo, eu sou de Queto. Nós de Queto precisamos procurar alguns fundamentos, alguns preceitos para fazer alguns orixás, ainda na nação de Jeje, que são orixás que pertencem à nação de Jeje, que na verdade são chamados de voduns. Em Queto nós chamamos orixás. Em Jeje chama-se vodum. Em Angola chama-se inquices. Então são forças e energias iguais, mas com rituais diferentes. O senhor tem ideia de mais ou menos quantas nações existem? Hoje eu acredito que no Brasil, eu sempre acho que deve ser mais, que está prevalecendo mais são essas três. O Queto, Angola, Jeje e acho que no Rio Grande do Sul tem uma região que eles chamam de Batuque, mas eu não tenho muito conhecimento a respeito. Em Goiânia tem representante de todas ou não? Iniciados, sim, mas assim, que representam essas casas mesmas, eu acho que o Queto prevalece mais. E mais ou menos quantas casas de candomblé tem em Goiânia, o senhor sabe, assim? Eu não tenho uma noção, porque... mas eu acredito que deve ter o quê? Eu acho que em torno de 15 a 20 casas. O candomblé, ele é muito forte no Nordeste, né? Como que ele é aqui no Centro-Oeste, especificamente em Goiás? Em Goiás ele ainda é muito reprimido, as pessoas ainda têm um pouco de receio, de medo. Se vê, por exemplo, um iaô na rua todo vestido de branco, com ojá, que é o paninho de cabeça, suas contas, eles ficam apontando, né, ali o macumbeiro, pessoa... E no Nordeste isso já não existe. Agora, em Goiás, assim, devagar, a gente está conseguindo um espaço, porque nós não nos incomodamos quando atiram pedras. Porque eu, principalmente, tenho comigo uma base num ditado que um dia eu ouvi: não se atira pedra em cachorro morto. Então, se eles atiram pedras, se eles falam alguma coisa, porque a nossa nação realmente deve incomodar, né? E o candomblé ele é muito bem visto por todos, porque ele é admirado. Porque aquilo que não se conhece, às vezes se tem medo, mas aquilo que é bem propagado e bem divulgado é admirado. Aquele incidente do Vaca Brava foi um avanço e mostrou assim, um preconceito muito grande por parte de muitas religiões daqui, né? Comenta um pouco sobre ele. Eu já tinha dito na televisão e volto a falar, e para mim, como sempre, eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a arte. Eu não vi exposição de deuses, eu não vi exposição de santos, eu vi uma obra de arte. A igreja evangélica criou uma situação desagradável por se tratar de orixás, né, pelo tema da arte que estava ali ser orixás. Então ela quis dizer que a Secretaria da Cultura estivesse trazendo influência religiosa para o povo goiano. Na verdade, as pessoas que passaram por lá e viram, esse ano vão ver uma diferença, porque o ano passado estava muito bonito, sabe? E eu também fui totalmente contra as pessoas da Umbanda e até mesmo alguns do Candomblé irem até ali fazer alguma manifestação, porque eu não vi necessidade alguma, porque um artista plástico que estava expondo a sua arte, e Goiânia, se eu não me engano, foi a 13ª capital que recebeu, e depois ele ia levar isso para outros países. Então, na verdade, o que falta? Cultura, conhecimento, e as pessoas que são de candomblé, ou que são pelo menos simpatizantes, eles se lutar mais, mostrar a grandeza e a verdade, não ter medo de dizer eu sou do candomblé, sabe? E sim praticar de uma forma certa para que não tenha uma repressão. Porque eu não tenho medo de dizer que sou do candomblé, porque
porque eu tenho certeza que eu pratico ele da melhor forma possível. Muitas pessoas acham que os orixás são demônios, como você mesmo falou. Explica um pouco sobre o que são os orixás e a importância deles dentro do candomblé. O orixá, ele nada mais é do que a força viva da natureza. Eles são divindades e dentro do nosso culto nós temos o maior respeito por tudo isso. Nós respeitamos o rio, nós respeitamos as matas, nós respeitamos a pedra, nós respeitamos o fogo, nós respeitamos todos os elementos, porque nós precisamos desses elementos para viver. A gente tenta ao máximo não agredir a natureza, porque a revolta do orixá contra nós é uma coisa muito forte e nós não vamos ter força para nem pedir misericórdia. Por exemplo, se vier uma tempestade, porque a gente fez um desmatamento muito grande, que impedia até um certo ponto o vento, se a partir daquele momento aquele vento começa a atravessar aquilo tudo com muita violência, nós poderíamos pensar em Ansã, que é a Senhora dos Ventos, ela está revoltada, quer dizer, então o que acontece? Ela mostra para o homem que ela é mais forte. Entendeu? A natureza é sempre mais forte que o homem. O homem é um ser supremo criado por Deus para se servir da natureza, né? Então, o candomblé seria um culto à natureza. Cada pessoa tem um orixá. Tem. Qual que é a influência que esse orixá exerce na vida da pessoa? Através da sua personalidade, através das suas manias, dos seus gestos, porque é como se fosse um signo, um horóscopo, por exemplo. Então, cada um de nós temos uma influência realmente de um santo, porque já é parte para a parte das ciências, onde cada um de nós somos regidos por um planeta. Então, esse orixá, ele também, através do jogo de búzios, você vai perceber qual é a linhagem, da onde vem aquele orixá, o porquê que você às vezes passa por algumas situações, a sua assimilação a um daqueles orixás, a algum daqueles santos. É o orixá que escolhe a pessoa, desde o nascimento dela? Como que é? Existe uma parte do candomblé que é muito interessante. A criança, quando ela nasce, assim que ela acaba de pôr a cabeça para fora, ali já é determinado, através de Odus, o que ela vai ser na vida, de uma certa forma, e como vai acontecer a regência da sua vida. Isso pode ser de uma forma muito positiva, ou pode ser com formas negativas. Aquela fase que as pessoas dizem assim: por que algumas pessoas têm tanta sorte na vida e conseguem tudo e outras não conseguem? Eu trabalho, faço e não consigo. E dentro do candomblé, isso de uma certa forma vem, como eu disse, desde o nascimento. Então, quando o orixá, você joga os búzios ali, você já tem uma noção que realmente aquele orixá já te acompanha, ele nasce com você. Porque o orixá, ele não vem de fora para dentro, ele já existe dentro do seu eu. Certo, então ele tem influências na sua personalidade. Ele tem influência na personalidade, sim, porque é uma força viva que vem dentro do seu eu. O orixá, ele é o seu próprio eu. Tanto é que quando o corpo físico morre, nós temos um ritual que chama-se Axexê, que é para libertar essa força viva que existe dentro do nosso corpo, que ela não pode ser enterrada com um corpo morto, que não tem nada a ver. Existem quantos orixás? Hoje nós, em Queto, cultuamos 16. Certo. E então, pessoas que possuem o mesmo orixá, elas vão ter personalidades parecidas? Mais ou menos parecidas. Porque além dos orixás, cada orixá se divide em algumas qualidades. E essas qualidades são etapas de vida que o orixá viveu. Então, às vezes, nós dois podemos ser do mesmo santo e com algum pouquinho de diferença na nossa personalidade por esse fator. Porque, às vezes, em algum período, a qualidade do meu santo seria diferente do seu. Ou é mais novo, ou é mais velho, sabe? Alguma coisa mais ou menos assim. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu acredito que nós sempre estamos abertos a divulgar essa religião, essa fé que, de uma certa forma, foi trazida por um povo muito sofrido, mas que hoje existe um respeito muito grande. E eu vejo que cada vez mais isso vai se expandir. E eu sinto que a qualquer momento vai haver um encontro entre as religiões e as pessoas vão aprender a se respeitar um pouco mais. E esse seria o único pedido que eu tenho a fazer realmente a todos os momentos, a todas as oportunidades que eu tenho. É que as pessoas respeitem aquilo que elas não conhecem. E vão à procura do conhecimento, porque a cultura, ela prevalece em todas as áreas. Sabe? A pessoa que não tem coragem de ler, de estudar ou de conhecer, infelizmente ela tem que ser chamada de analfabeta.
não tem escola que resolve esse problema. Certinho, Pai Kenny. Muito obrigada. Axé, eu que agradeço.